Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio e o Gol de Cinema vai invadindo sua área para o segundo episódio da série Trilogia dos Vilões que Eliminaram o Brasil nas Copas. Hoje, provavelmente, vamos falar do maior desastre do futebol brasileiro em Copas do Mundo. No Prorrogação, além da comparação desse evento com o mundo do cinema, também vamos ter uma novidade, já que, a pedido dos fãs, devemos incluir mais um capítulo do Trilogia de Vilões que eliminaram o Brasil nas Copas. Então, vem comigo! Meus caros, a trilogia de vilões que eliminaram o Brasil nas Copas é que deu início aos nossos vídeos no canal. Foi o nosso vídeo de estreia, o primeiro episódio, que se você não viu, eu já recomendo. Ficou muito bacana e fala de uma seleção que, apesar de eliminada, marcou época e está no coração de todos os brasileiros. Mas nesse segundo episódio, não vamos tratar de um vilão específico, e sim uma seleção. A seleção alemã que impôs ao Brasil a eliminação na Copa de 2014, quando jogávamos em casa. E o problema todo nem se faz pela própria eliminação, já que enfrentar uma Alemanha em uma semifinal de Copa do Mundo, sabe-se que o resultado pode ser qualquer um, devido a ser equipes não só fortes, como também muito tradicionais. O problema todo está no placar do jogo, e por isso que esse é um dos jogos escolhidos entre os vilões que já eliminaram o Brasil nas Copas. O 7-1 que a Alemanha impôs ao Brasil foi, sem dúvida, a maior derrota já sofrida pelo futebol brasileiro. É bom lembrar que a seleção, antes da Copa do Mundo, vinha embalada, sobretudo pela participação na Copa das Confederações, que também aconteceu no Brasil, só que em um ano antes. Além de termos vencido durante o torneio a Itália por 4-2, em jogo que até tive o privilégio de ir em Salvador, na Bahia, a equipe venceu por 3-0 na grande decisão a Espanha, que não só era a campeã do mundo, como a equipe mais badalada da época. Com uma partida brilhante no Maracanã lotado, onde Fred, que depois teria muita resistência sobre a sua titularidade, jogou bem, e Neymar foi, como de praxe, o destaque da seleção. Vindo daquela vitória e com Felipão sendo um técnico que já tinha trazido ao Brasil uma taça, tudo se encaminhava junto com a força da torcida para um novo desfecho feliz. E a nossa retrospectiva na Copa começou dentro do esperado. Com uma vitória por 3-1 sobre uma sempre difícil Croácia, as coisas começavam com o pé direito. Já no segundo jogo, o empate em 0-0 com o México não chegou a tecer muitas críticas, já que a participação do goleiro Ochoa, que gosta de fazer milagres em Copas do Mundo, fez toda a diferença naquele dia e acabou garantindo o empate em 0-0. Na terceira partida, a última que fechava a primeira fase, o Brasil passou sem grandes dificuldades pela equipe de Camarões. E assim chegava para a fase onde todos consideram que começa de fato a Copa do Mundo, os mata-mata. Nosso adversário era um velho freguês, porém vinha com a sua geração mais forte de todos os tempos e treinada por Jorge Sampaoli, técnico bem conhecido agora mesmo no futebol brasileiro. Nesse dia, a partida teve momentos de suspense e de tirar o fôlego. Foi realmente com requintes de crueldade que o Brasil conseguiu eliminar a equipe chilena. No tempo normal, o 1-1 poderia ter sido a favor de qualquer uma das equipes, mas a prorrogação é que nos fez passar os maiores momentos de dificuldade, principalmente no chute de Pinilla na trave, quando a partida se encaminhava para os minutos finais da prorrogação, e que inclusive gerou uma tatuagem no corpo do chileno que poderia ter feito toda a diferença na Copa do Mundo. Mal sabíamos nós que naquele momento ser eliminado talvez fosse o melhor remédio. Mas passando pelo Chile, nas penalidades onde Júlio César foi destaque, chegou a vez de enfrentar a Colômbia, outro velho freguês. E a partida poderia ter sido tudo de bom, já que a equipe jogou bem, venceu por 2-1, se mantendo na frente por 2-0 por grande parte da partida, e não deixou dúvidas sobre o resultado. Porém, nesse dia, a entrada de Zúñiga em Neymar
acabou afastando o número 10 do Brasil da Copa do Mundo e deixando a equipe sem sua principal estrela. Fato que vamos falar ainda um pouco mais no prorrogação. Passando pela Colômbia, mas sem o nosso craque, chega então o jogo fatídico contra a Alemanha. Sabendo que era um clássico do futebol mundial, não contávamos com o zagueiro Thiago Silva, que copiosamente saiu chorando na partida contra o Chile, digno de uma comédia pastelão, mas que provava toda a pressão que sofria aquela equipe. Mesmo assim, sua liderança na defesa fez muita falta. E Neymar, que sofria com a contusão do jogo anterior. A equipe alemã, hoje, se formos botar no papel, realmente era muito mais forte que o Brasil. Até uma teoria aqui do Gol de Cinema, que uma das situações mais fáceis para se identificar uma Copa do Mundo é fazer a análise dela na próxima Copa. Ou seja, 4 anos depois, você tem toda a noção que aquele time era ou não um time que poderia marcar época em Copas do Mundo. E hoje, já 6 anos depois, temos a certeza que a equipe alemã era muito mais forte que o Brasil. Mas o grande problema, já falamos no início, não é a eliminação em si, e sim o resultado e a forma como aconteceu. Em menos de 30 minutos, os alemães já faziam 5-0 na equipe brasileira, que não esboçou a menor reação. E assim, o sonho terminava já ainda na primeira etapa. No segundo tempo, ainda um atacante, Schürrle, acabou vindo com fome de gol e ampliou o placar para 7-1 na mais dolorosa derrota do futebol brasileiro. E agora, no prorrogação, falaremos não só de mais detalhes, mas daremos nome aos bois do que imaginamos ter acontecido naquela tarde no Mineirão. E nesse prorrogação, temos a certeza que o problema todo da eliminação não foi o resultado, e sim o score da partida. Por isso, procuramos comparar essa situação com o mundo no cinema com um filme que fizesse jus ao placar. E Sete Homens e o Destino foi o escolhido. O filme é um faroeste remake de 1960, que na verdade retrata a história de 7 samurais de 1954, mas gravado em 2016 e protagonizado por Denzel Washington, que é o líder de um grupo de mercenários que vai tentar defender um vilarejo que sofre com um empresário inescrupuloso e seus capangas. E baseado nesses 7 homens, vamos continuar contando um pouco da história da partida do Mineirão. Desses 7 personagens, 5 poderiam ser escolhidos para representar o total da seleção alemã. Exatamente quem marcou os gols. Müller, que é o craque do futebol alemão, que merece todos os elogios. Klose, que acabou passando pelo recorde de Ronaldo Fenômeno. Kroos, que marcou 2 vezes e dificilmente erra um passe. Khedira, um volante moderno. E Schürrle, que mesmo após o 5-0 ainda entrou com fome de gols e deixou mais 2 no barbante da seleção. O 6º homem dessa nossa associação poderia ser aquele sujeito oculto que não aparece exatamente na ação em si. Chamo ele de Zúñiga, o jogador da Colômbia que acabou tirando o Neymar da Copa do Mundo. E o 7º, um caso à parte, que é o de Felipão. Aprendi até na minha cidade natal, Florianópolis, com um comentarista muito famoso de lá, que todo elogio só é válido se for possível a crítica. E, de fato, se Felipão merecia elogios quando da Copa do Mundo de 2002, dessa vez as suas escolhas não foram as melhores. Principalmente deixando Kaká e Robinho, jogadores bem tradicionais e que tinham toda a condição de jogar aquela Copa e que provavelmente não só iriam ajudar, como não sentiriam apreensão. E o destino ainda nos proporcionaria mais uma derrota para a Holanda por 3-0 na decisão de terceiro e quarto. Ou seja, a Copa do Mundo no Brasil foi um grande evento, mas para a nossa seleção não terminou como gostaríamos. E quanto à trilogia de vilões que eliminaram o Brasil nas Copas, já falamos de 82, da Itália, que tem um vilão que eu acho que vale a pena você conferir, e agora da Alemanha 2014. Mas o próximo episódio do Uruguai vai ganhar também um novo capítulo, já que é um pedido dos fãs que possa se incluir também um francês nessa história.
não preciso nem dizer quem é. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, aperte o sininho para notificações de novos vídeos e se inscreva no canal. É muito importante para o Gol de Cinema a sua inscrição para a continuidade do nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.